As bonecas, pelúcias, brinquedos e até mesmo, por exemplo, um carrinho. Qualquer figura que se possa imaginar, de alguma forma, tem essa disposição para serem manipulados por entidades que não compreendemos completamente. Elas não são deste mundo. Há quem garanta que são possuídas por eles. Embora haja quem assegure que são trabalhadas, ou seja, que alguém, através de rituais obscuros, lhes dá vida, com que intenções, esse é o peso do que estaremos ouvindo e tentando descobrir hoje. A nossa primeira história foi contada por uma mulher chamada Renata. Vamos ao relato. Desde criança sempre vivi e dormi cercada de bonecas e pelúcias. Nunca senti medo delas. Na verdade, mesmo após o que me aconteceu e que quero lhes contar o que entendi, bom, mais tarde eu conto. Para o meu relato, realmente não precisamos de muito contexto. Eu morava com meus pais, era filha única na época, tinha cerca de 6 anos. Como minha família sempre soube que eu adorava bonecas, de vez em quando vinha uma tia, alguma prima dos meus pais, meus tios, meus avós, e ocasionalmente me presenteavam com uma ou duas. Então, nunca soubemos quem foi a pessoa que me deu uma boneca, e é sobre essa boneca que eu quero falar. Essa boneca realmente não tinha nada de estranho, não tinha uma aparência que me assustasse. Era uma boneca de cerca de 30 centímetros. Todo o corpo era de tecido recheado com algodão, apenas o rosto era de porcelana, com um macacão. E não era nada estranha, como eu disse. Acontece que eu me lembro de sempre dizer aos meus pais que essa boneca passeava pela casa. Eles nunca acreditavam em mim. Diziam que era um sonho, que eu estava imaginando porque tinha medo dela. No entanto, não tinha outras que poderiam me assustar pela aparência pura, e ainda assim eu dormia com ela. Elas... Não era isso. Eu realmente lembro muito bem como aquela boneca não era uma daquelas que dormia comigo, mas eu a mantinha em cima de uma penteadeira junto com outras. Eu ouvia à noite, porque escutava o barulho de frascos de spray para o cabelo, cremes e escovas. Isso me acordava. Eu abria os olhos e a via descendo da penteadeira, saindo andando do quarto como se não fosse nada. Eu era tão pequena, mas ficava em choque como se eu não estivesse processando direito o que estava vendo. Sempre estive consciente de que não era um sonho, mas algo como se o interruptor não estivesse ligando, como se isso que eu estava vendo não fosse normal. Acredito que foram cerca de 3 noites em que vi claramente essa boneca andando à noite. Eu a via passar pelo corredor em frente à minha porta de um lado para o outro. Ela não corria, apenas caminhava. Nunca olhava para mim. E o próximo trecho foi contado pela minha mãe. Eu só lembro de uma parte, que foi na última noite em que a vi. Lembro-me de que foi como as outras. O barulho de coisas sendo movidas na penteadeira me acordou. Com os olhos semiabertos, a vi sair do meu quarto, virar no corredor, e depois de um momento, quando estava voltando a dormir, fui despertada pelo grito da minha mãe. Claro que isso me assustou. E então eu ouvi passos que mal podiam ser ouvidos entrando correndo no meu quarto. Depois disso, minha mãe chegou gritando, me repreendendo, perguntando o que eu estava fazendo e por que estava perturbando durante a noite, e eu, claro, não entendi nada. Ela simplesmente fechou a porta e eu voltei a dormir. Só anos depois ela me contou que naquela noite a boneca a acordou. Ela ouviu uma vozinha muito aguda falando com ela da porta do quarto. Ela acordou e a viu em pé, completamente sozinha, de frente para todo o corredor. Então ela claramente viu que não havia ninguém segurando-a. Ela gritou de susto e foi aí que a viu correr para o meu quarto. Ela disse que, para se proteger do medo, concluiu que fui eu quem tinha a deixado lá longe do quarto, embora ela soubesse muito bem o que tinha visto. Nunca mais vi aquela boneca porque no dia seguinte minha mãe colocou fogo nela. E o mais estranho foi que o fogo a queimou toda, menos os seus olhos. Eles não queimavam de jeito nenhum. Minha mãe deu fim nos olhos que sobraram e os jogou em um caminhão de lixo. Nunca mais vimos nada parecido. E até hoje não tenho bonecas em casa e aconselho a todos que tiverem. Livrem-se delas. Que história interessante. O que você acha desse relato? Você sentiria medo, curiosidade ou o quê ao ver isso de perto? A próxima história também te deixará pensativo com certeza. Vamos para a experiência de Guilherme Nunes, de Santa Catarina. O que quero compartilhar desta vez é algo breve quando colocamos em palavras, mas quando vivemos foi horrível, estranho, mais do que tudo.
Quando éramos pequenos, minha irmã, que é apenas um ano mais nova que eu naquela época, teríamos cerca de 7 e 8 anos. Ela sempre me dizia, irritada, para parar de tentar assustá-la. Isso me confundia, e eu perguntava a ela do que ela estava falando, como assim assustá-la, e ela me dizia que sim, que eu sempre mexia na boneca para que ela tivesse medo. Isso chegou aos nossos pais por razões óbvias, a quem eu dizia que toda vez que ela saía do quarto, não importa em que posição eu deixasse a boneca, quando ela voltava, ela sempre estava sentada. Meus pais, é claro, me repreenderam, me disseram de tudo para deixá-la em paz. Que eu parasse de assustar minha irmã ou que eles me iam castigar. Mas vou ser sincero como sempre fui com eles. Eu nunca fiz isso. Nunca brinquei com ela assim. Na verdade, aquela boneca sempre me dava algo ruim. Eu não gostava da aparência dela. Estou falando por volta de 1989, mais ou menos. Aquela boneca era feia, com um rosto desses que te perturbam ao olhar, que você sente que para onde quer que você se mova, ela está te observando. Eu nunca quis me aproximar dela, muito menos estando sozinho. O tempo foi passando e minha irmã reclamava cada vez mais que, quando perdia a boneca de vista e a encontrava novamente, ela estava sentada. Meus pais me repreendiam cada vez mais. Não sabíamos o que fazer. Eles até disseram uma vez para minha irmã que, se ela tinha tanto medo daquela boneca, que a desse de presente, mas ela não queria. Então foi que em uma ocasião, quando estávamos sozinhos em casa, minha irmã e eu, meus pais tinham saído para fazer alguma coisa, minha irmã veio ao meu quarto e me disse, quase insinuando que a boneca não deveria perceber que estávamos fazendo de propósito. Então ela me pediu que eu a acompanhasse até seu quarto, que fingíssemos pegar algo para que eu entrasse e visse como estava em que posição, e então voltássemos. Fizemos isso. Entramos juntos, mexemos e tiramos algo de seu armário, uns ganchos, qualquer coisa. Mas eu vi a boneca. Ela estava deitada de barriga para baixo em sua cama. Vi perfeitamente aquela roupa vermelha inconfundível. Saímos juntos, ela fechou a porta, deixamos os ganchos no meu quarto e, sério, eu estava com tanto medo de que fosse verdade. Voltamos depois de alguns minutos, onde ela também parecia nervosa, abriu a porta e ambos a vimos lá sentada, apoiada no travesseiro, olhando para a porta por onde entramos. Foi a primeira vez em minha vida que senti aquele frio no corpo todo por medo. Eu não pude evitar. Peguei a boneca e a joguei pela janela, mas da minha sala com força. Então ela caiu do lado de fora do nosso quintal, lá na rua que ficava atrás de nossa casa. Imagino que no mesmo dia alguém a tenha levado, porque nunca mais a vimos, e só aí minha irmã soube e ficou certa de que não era eu quem movia essa boneca. É muito interessante termos dois testemunhos tão seguros de que uma boneca muda de posição quando a perdem de vista. O que você faria? Comentem enquanto vamos para a próxima história, que também é muito bizarra. Edgar Santana, em seu relato. Quando eu era pequeno, meu pai chegou em casa do trabalho. Eu tinha 8 anos, então fiquei muito animado ao ver que ele tinha um presente para mim. A bolsa em que ele trouxe era grande, então foi ainda melhor para mim. Abri e dentro havia um boneco grande, cerca de 1 metro mais ou menos. Era um boneco do Topo Gigio, uma marionete de um programa que, se não me engano, era do final dos anos 50, de um ratinho que, claro, trouxeram para o Brasil também, e eu adorava. Era todo de tecido com sapatos duros, calça jeans, um suéter e a cabeça era a parte mais pesada, dura. Na verdade, eu estava radiante de emoção. Era um boneco grande só para mim. Mas, mesmo depois de brincar com ele não dormia comigo. Preferia sentá-lo em uma cadeirinha que meu avô me deu há muito tempo. Ele se encaixava perfeitamente lá, então aquele era o lugar dele. Ficava muito bem. O problema é que naquela mesma semana, eu me lembro e meus pais também confirmaram, eu não conseguia mais dormir bem. Aquelas noites foram as primeiras e últimas vezes em que experimentei paralisia do sono. Claro, imaginem, naquela idade, eu acordava assustadíssimo, sem saber o que estava acontecendo, porque não conseguia me mexer, porque só podia olhar. E me lembro que, desde a primeira vez que acordei, não era abrir os olhos e ver o teto, a porta ou a parede. Sempre a primeira coisa que via era aquele boneco, sentado a alguns metros da minha cama, me olhando com aqueles olhos meio fechados e aquele sorriso.
Não é que naquele momento eu ficasse com medo, mas agora que estou contando, já adulto, isso me assusta. Mas naquela época até me lembro que, em minha mente de criança, eu pedia ajuda a ele, mas ele sempre ficava lá, imóvel. Quando contei aos meus pais, eles confirmaram isso. Era só em relação ao sono que me viam agitado. Eu para a escola, cansado, as olheiras apareceram muito rápido em mim. Digo que em crianças, rapidamente se percebe quando não dormem bem. No entanto, o que até aquele momento eu nunca contei aos meus pais era que, depois da terceira vez que acordei no meio da noite sem poder me mexer, olhando diretamente para aquele boneco como todas as noites, pedi a ele que me ajudasse. Só que vi que ele levantou uma de suas mãos lentamente, movendo-a de um lado para o outro, fazendo-me um sinal com o dedo do qual não me lembro. Isso me assustou agora, não porque era a primeira vez que o via se mover sozinho, mas porque ele não me ajudou. Ele simplesmente baixou a mão e continuou me encarando apoiado na cadeira. Não soube como dormir depois disso. Isso aconteceu muito comigo. De repente eu voltava a dormir. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho, porque sentia que acordava suando quando me mexia novamente. Pegava água, porque minha mãe sempre deixava um copo ao lado da cama, e de repente voltava a dormir. Não comecei a ter medo do meu boneco, não era uma questão de criança. Eu fiquei bravo com ele porque pensei que ele tinha me ignorado ao me dizer que não, e eu me lembro que naquele dia e no seguinte nem brinquei com ele. Eu não sei o que aconteceu, o que havia com aquele boneco, de onde ele veio ou o quê. Mas na noite em que acordei novamente pelo mesmo motivo, incapaz de me mover, aconteceu novamente que, ao abrir os olhos, a primeira coisa que vi foi aquele boneco. Só que ele não estava na sua cadeira, isso me assustou. Agora, acordar e vê-lo de pé na porta ao lado, como se estivesse esperando sair ou sei lá, ele estava me encarando diretamente. Aquele boneco com aquela cabeça grande de rato, para quem o conhece, sabe como são suas feições estranhas. Mais do que tudo, naquela situação, isso me assustou. Agora, eu sabia que algo estava errado porque era a primeira vez que isso acontecia comigo. Eu o via e queria gritar, mas claro, por estar no meio da paralisia do sono, não conseguia. De repente, meu pai entra no quarto rapidamente, acendendo a luz, perguntando o que estava acontecendo. E no momento em que ele entrou, sem entender como, ouviu algo se eu não podia gritar ou isso eu pensava, ele virou o olhar para a esquerda porque aquele boneco caiu aos seus pés. Lembram do filme Toy Story? Quando Andy entrava no quarto e os brinquedos caíam, o mesmo aconteceu. Foi só então que pude me mexer novamente. Meus pais souberam agora o que estava acontecendo comigo todas as noites, a razão pela qual eu não conseguia dormir, porque eu não sabia como explicar que acordava e não conseguia me mover. E foi só então que consegui contar a eles o que aquele boneco tinha feito. Meu pai o pegou, o examinou para ver se tinha bateria ou algum mecanismo para se mover ou falar, mas não tinha. Na verdade, pelo peso da cabeça e como o corpo estava feito, não era lógico nem possível que ele conseguisse ficar em pé sozinho. Ele me perguntou se eu não queria que ele o deixasse no meu quarto. Eu disse que não, e até me senti mal porque ele tinha me presenteado com ele. No entanto, ele também viu como ele caiu aos seus pés assim que entrou no quarto. Não sei se foi por isso que ele não pensou duas vezes quando contei tudo a eles. Depois disso, nunca mais o vi. Meu pai me disse que no dia seguinte, no trabalho, ele o vendeu rapidamente. Vários colegas queriam comprá-lo a um bom preço, então ele nunca mais soube o que aconteceu com ele. E nós também não. Meu pai me contou que comprou de um senhor que vendia bonecos na rua, aqui mesmo na cidade, mas nunca mais o viu de volta em casa como naquela ocasião. Sabe-se que durante a paralisia do sono podem ocorrer eventos onde tenhamos alucinações sensoriais, auditivas, olfativas, visuais e até gustativas. Pode ser, mas o que acontece quando isso começa a ocorrer exatamente com a chegada de algo novo em casa, neste caso, um boneco, e ainda por cima, o pai o vê se movendo? O que você acha? Compartilhe com a gente enquanto vamos à próxima história. Laila Fernanda relata: na minha infância eu passava as tardes brincando com a filha de uma vizinha. De vez em quando ela vinha para minha casa ou eu ia para a dela, e cada uma de nós tinha essas bonecas de bebê, tipo aquele bebezão.
Eram aqueles em que apenas a cabeça, mãos e pés são de plástico e o resto é suave, completamente sem mecanismos ou funções de voz. Apenas fecham os olhos quando você os deita e os abre quando os levanta. E numa tarde a vizinha chegou e junto com ela sua filha, minha amiga, claro, veio para o meu quarto para brincar como sempre. Só que desta vez ela trouxe 2 bonecas. Ela me mostrou feliz que havia encontrado aquela boneca no caminho para minha casa. Acho que a mãe dela nem percebeu, porque ela diz que a encontrou ao lado de uma lixeira. A boneca não parecia tão suja e se parecia com as nossas, só que talvez um pouco mais antiga, um pouco desgastada e sem roupa. Lá estávamos nós brincando com ela, limpando-a com um paninho que molhei, e de repente, enquanto ela a segurava e eu a limpava, ouvimos um riso, mas muito baixo, fazendo um som não como se viesse de um alto-falante, mas tão natural quanto uma pessoa, mas ao mesmo tempo distorcido, como quando um brinquedo faz barulho quando está acabando a pilha. Nós 2 nos assustamos, mas ela continuou segurando a boneca e a virou rapidamente para ver se havia pilhas, para descobrir se era isso que estava fazendo aquele som. Mas a boneca não começou a mexer a cabeça, as mãos, os pés ao ser tocada, apertada por todos os lados, mas ela só me disse que estava vazia, virando-se para me olhar assustada, e eu estava pior. Pelo susto, ela a jogou na parede e foi aí que a ouvimos chorar, mas não era um choro igual a risada, distorcido em volume baixo. Não era alto, claro, desesperado, como se fosse um recém-nascido que não tivesse comido em 2 dias, tão feio. Antes de começarmos a gritar de medo, nossas mães chegaram entrando no quarto, que aliás estava aberto, e perguntaram o que havia acontecido, quem tinha chorado. Contamos agora, chorando também, que tinha sido aquela boneca. Minha mãe a pegou, a examinou, a vizinha também, e nos disseram para não nos assustarmos, que provavelmente tínhamos imaginado tudo. Elas nos mostraram para vermos que não tinha pilhas, não fazia barulho, ou não fazia nada aquela boneca. Mas, longe de me tranquilizar, pelo menos a mim, isso me deixou pior. Se elas estavam nos dizendo isso porque também a tinham ouvido. Claro que fomos repreendidas por mexer em coisas do lixo que não sabíamos se estavam sujas, que poderíamos pegar alguma infecção e tal, e a conversa foi orientada para isso. Então, o assunto daquela experiência ficou por aí, aprendi a nunca mais pegar coisas do lixo. Muitas vezes, quando você vê algo em boas condições, mas que alguém deixou lá, nunca sabe por que essa pessoa fez isso. Bem, neste caso nós sabíamos. Essa experiência que vivi nunca mais foi esquecida. Durante minha adolescência, sempre ouvia relatos de famosas bonecas se mexendo sozinha ou até mesmo sendo possuídas e matando crianças. Você deve imaginar de que história eu estou falando. E podem me julgar, mas eu acredito em todas. E você? Acha que bonecas, brinquedos de qualquer tipo, são diferentes de outros objetos? Isso em termos de como podem ser manipulados por seres ou coisas que ainda não entendemos. Por que você acha que esses eventos acontecem? Escreva nos comentários o que você pensa sobre o tema e se tiver alguma história para compartilhar, entraremos em contato. Até o próximo vídeo.